Muita paz. É um privilégio estarmos juntos através deste programa, desejando a continuidade de um dia ricamente abençoado pelo nosso Deus. É com muita alegria que vamos juntos partilhar uma meditação na Palavra de Deus, estando convicto que ela fortalecerá a nossa fé, trazendo paz e alegria aos nossos corações neste dia. Meu propósito é falar-vos sobre fé, desafiando-vos a algo muito importante que determina o nosso futuro, levando-nos e guiando-nos à vitória. Lemos na Palavra de Deus, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a nossa vitória, a nossa fé. Precisamos alimentar e fortalecer a nossa fé. A Bíblia afirma que o justo viverá da fé. Hebreus 10:38. Todavia, o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não podemos falar de fé sem lermos ao livro de Hebreus, capítulo 11, versos 1 e 2. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A fé é um fundamento e os antigos, pela fé, alcançaram bom testemunho. Vivendo em fé, transmitiram um testemunho de confiança em Deus que os levou à vitória. Jesus ensina-nos a termos fé em Deus. Lemos em Marcos capítulo 11, verso 22. Tende fé em Deus. E o autor da Epístola aos Hebreus ensina-nos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é crer, é acreditar, é ter convicção na grandeza e da autoridade da Palavra de Deus. Ou seja, eu ainda não estou a viver, mas vou viver. Ainda não estou a alcançar essa realidade, mas pela fé eu vou alcançar. Eu ainda não recebi a resposta aos meus problemas, às minhas lutas, mas pela fé eu vou obter resposta a todas as coisas que estou a viver. Temos que anular os inimigos da fé da nossa vida. Dois inimigos, incredulidade e pessimismo. Lemos em Hebreus capítulo 13, verso 9. Lendo, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Fala-nos de uma geração do povo de Israel que não acreditou na fidelidade de Deus e nas suas promessas de alcançar a terra que Deus lhe havia prometido. Deus enviou Moisés para os libertar da escravidão do Egito e pô-los a caminho de uma maravilhosa terra que ele havia prometido ao seu povo. No percurso, o povo não acreditou, deixou que a incredulidade entrasse no seu coração, e a Bíblia diz-nos que o resultado foi eles morrerem no deserto, toda aquela geração não entrando por causa da sua incredulidade. A Bíblia diz que os únicos que entraram foi Josué e Caleb, porque acreditaram, creram e aceitaram a promessa de Deus para eles. O facto de o povo não acreditar na promessa de Deus fez com que agissem em desobediência aos mandamentos de Deus. Eles não abraçaram a terra prometida por causa da sua incredulidade. A incredulidade impede-nos de receber as bênçãos que estão em Deus para cada um de nós. A Bíblia fala-nos que a única forma de agradar a Deus é vivermos pela fé. Lemos em Hebreus capítulo 11, verso 6. De facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz-nos como é que eu posso agradar a Deus? Vivendo em fé. E vivendo em fé, Deus tem a resposta para aquilo que eu estou vivendo, porque Ele é galardoador, Ele dá recompensa àqueles que vivem em fé. O salmista Davi dizia no Salmo 27, verso 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de que terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Que declaração tão importante! O Senhor é a força da minha vida. Então, nós precisamos das forças que vêm de Deus nestes dias difíceis, todos, sem exceção, sendo importante alimentarmos e fortalecermos a nossa fé, cuidando assim do nosso relacionamento com Deus. E a resposta é simples: porque é em Deus que reside a nossa força. Todos passamos por momentos em que as nossas forças são insuficientes. Precisamos de agir em fé, a fim de alcançarmos a vitória. Por isso as Escrituras nos encorajam
a encher-nos do seu Espírito e a fortalecer-nos com a sua presença. A Bíblia ensina-nos que a presença de Deus em nós põe um cântico na nossa boca, ou seja, dá-nos razão para cantarmos, alegrando-nos no Senhor, reconhecendo assim a bondade, a fidelidade de Deus. Não um cântico de lamento ou tristeza, mas um cântico de gratidão a Deus pela sua proteção. Alimentemos a nossa fé, ou alimentamos a nossa fé como? Lendo a palavra de Deus, iniciando nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que nos relatam a vida e o ministério de Jesus. Leia e reflita e verá que a vida e fé vão encher o seu coração e a sua vida. Como dizia o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto está perto. Conheça a Deus e desenvolva uma intimidade com Deus. Para, além da leitura dos Evangelhos, ainda tenho outra sugestão para lhe dar. Desligue os ecrãs. Desligue tudo o que possa impedir. Ponha em silêncio e busque a Deus em oração, falando com Deus sobre o que vai no seu coração. E lembre-se que Ele não procura palavras bonitas, mas um coração sincero e quebrantado. Diga-lhe os seus anseios, as suas preocupações, e experimentará uma paz sobrenatural que vai encher o seu coração. Deus nunca está longe, nem se moveu do lugar onde sempre esteve, à distância de uma oração, porque Ele nos ama e quer ajudar-nos nas nossas dificuldades, fortalecendo a nossa fé. Muitas pessoas hoje sentem-se só, esquecidas, abandonadas, incompreendidas, e por causa disto sofrem. Muitos acham que não há ninguém neste mundo que se interesse por eles e desesperam, porque têm situações tão complexas e complicadas diante de si e sentem-se sem forças. Mas deixe-me dizer-lhe algo muito importante. Em Deus e no seu Filho Jesus encontramos a resposta que precisamos para as nossas lutas e questões da vida. Jesus veio ao mundo para abrir o caminho de volta ao Pai, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Há um caminho que traz salvação, paz e segurança. Palavras que fazem todo o sentido, em especial nos dias em que estamos a viver. Quando entendemos o que Jesus fez por nós, Ele se torna a pessoa mais importante da nossa vida. A nossa fé precisa de estar apoiada numa base sólida, que nos dá confiança, que nos dá certeza, que nos dá segurança. Há quem tenha fé em pessoas, no dinheiro, num ídolo, nos clubes de futebol, até na ferradura que põe atrás da porta. Há pessoas que têm fé diversa em tantos lugares, em tantas coisas. Mas a fé por si só não é suficiente, pois se pusermos a nossa fé na base errada, vamos sair sem vitória. Nossa fé tem que estar apoiada naquilo que é firmeza. Vivendo em fé, alcançaremos então a vitória. Nossa fé deve estar apoiada em Deus e na sua natureza. A Bíblia diz que Deus não pode falhar, mudar ou mentir. E Deus nunca falhou, Deus nunca mudou, Deus nunca mentiu. Deus é fiel às suas promessas. As promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. Por isso, a nossa fé firme em Deus e naquilo que Ele é, só nos guia à vitória. Nossa fé está apoiada também firme na obra redentora de Jesus. Lemos em Hebreus capítulo 2, verso 2. Olhando para Jesus, o consumador da nossa fé, e olhando para as promessas dos homens. Nós sabemos que as promessas dos homens falham, e têm falhado tantas promessas que os homens têm falado e não têm cumprido. Mas as promessas de Deus não falham, as promessas que estão no coração de Jesus para nós não falham, porque Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Foi Ele o autor da fé e Ele é o consumador da fé quando morreu na cruz, tomando o nosso lugar e trazendo-nos uma salvação tão preciosa que aqueles que desejam Jesus na sua vida podem gozar e viver em cada dia, em cada momento. Nossa fé está apoiada na obra redentora de Jesus Cristo. Ele é o único que salva, perdoa e cura. Quem coloca a sua fé em Jesus encontra esperança, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Conforme está escrito,
Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Faço-lhe um desafio. Deixe que a fé alcance o seu coração. Viva uma vida de fé nas promessas de Deus, porque elas se cumprem cada dia naqueles que vivem em fé. E termino. Que você dê lugar a Deus na sua vida e viva uma vida de fé em Cristo Jesus. Terá vitória, paz e segurança nestes dias que estamos a viver. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, porque Tu és o nosso amado que nos amas. Obrigado também porque nos amaste de tal maneira que enviaste o Teu Filho, o nosso Salvador, e também trouxeste ao nosso coração fé. Obrigado, porque acreditamos que numa postura de fé nós vamos alcançar vitória. Nesta manhã, Senhor, alimenta a nossa fé, fortalece a nossa fé e ajuda-nos a ter atitudes de fé, agindo em fé para alcançarmos as promessas que estão no Teu coração e na Tua palavra para nós. Oro para que continues a guardar cada família, continues a guardar a Tua igreja, continues a operar de uma maneira tremenda e maravilhosa, operando coisas maravilhosas na vida de cada um de nós e também na vida daqueles que precisam de Ti. Oramos para que muitas vidas possam conhecer-Te e viver em fé e assim sentirem a Tua paz, a Tua alegria e o Teu gozo. Oramos por todos aqueles que estão na frente de batalha, oramos por esta situação pandémica que estamos a viver, Deus, para que paralises esta situação e libertes de verdade desta situação, Paizinho querido. Pai, também abençoa a Tua igreja e continua connosco. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Continuamos seguindo as normas da Direção-Geral de Saúde.